Boa noite, Maria Helena. Deus te abençoe, querida. Você, meu querido irmão presbítero Nelson também. Que a paz de Deus esteja aí sobre vocês. Joaci, querido diácono, que Deus abençoe também você, juntamente com a Rosana, com as crianças. Vocês estejam bem. Regina, Deus te abençoe, querida. Você e toda a tua casa. Deus abençoe muito, Jerônimo, a Débora. Vocês estejam bem, guardados pelo Senhor. Guardar mais um pouquinho para a gente começar o nosso estudo bíblico, porque hoje nós vamos falar sobre a terceira viagem missionária de Paulo. Imperdível a gente poder analisar essa que foi a mais longa de todas as viagens missionárias do apóstolo Paulo, uma viagem marcante, sobretudo quando Paulo ele vai se instalar na cidade de Éfeso e começar um trabalho não só de plantação de igreja, mas também da instituição de uma das principais escolas de teologia daquela época. Ele desenvolve um trabalho muito especial que foi a escola de Tirano. Então, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Vamos aguardando mais alguns irmãos amados se juntarem a nós. Tia Josélia, um beijo grande no seu coração, que Deus te abençoe, juntamente com toda a tua casa, que a paz de Cristo esteja contigo, viu, tia? Tia Josélia, que foi minha professora, ó, lá na minha adolescência, de escola bíblica dominical, na infância e também na adolescência, graças a Deus. Rosemary, Deus te abençoe, dê um beijo aí. Jacira, ia mandar um beijo para você, Jacira, mas você está aí com a gente, né? Deus também te abençoe. Abençoe também o Bruno, toda essa família querida. Meu presbítero Alexandre, um abraço carinhoso. Você e Josiane, toda a turminha em casa. A Josi, que completou mais um ano de vida. Deus abençoe, viu, querido? Só lembrando aos irmãos que hoje é aniversário de 101 anos do nosso querido diácono Nicanor. Seu Nicanor completando hoje, pela graça de Deus, 101 anos de vida. E o sonho dele é chegar aos 105 agora. Venha, querida, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Deus abençoe você, o Adriano, meu presbítero amado, toda essa família linda. Edileide, Deus te abençoe, Edileide. A você e toda a sua família também. Graças a Deus, já temos aí 13 irmãos com a gente. Vamos começar então o nosso estudo para não perder mais tempo, ok? Nós vamos orar e vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para que nós possamos, ao ouvir a palavra do Senhor, o ensino do Senhor, nós aprendermos um pouquinho mais do muito que Ele pode nos ensinar. Deus te abençoe, Siminha, juntamente com nosso presbítero Sérgio também, que aniversariou essa semana, toda a sua linda família. A Igreja Presbiteriana do Meier abraça a todos os irmãos presentes a essa live, aqueles também que vão chegar daqui mais um pouco. A Igreja Presbiteriana do Meier é uma igreja que está no nosso bairro do Meier já há mais de 60 anos, contando o tempo de congregação. A igreja, pela graça do Senhor, completará esse ano 56 anos de vida organizada. Mas tem mais um tempinho do tempo de congregação, irmãos preciosos que deram a sua vida, que contribuíram muito para a igreja chegar aonde chegou. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que conviveram entre nós, que já estão agora com Cristo
na glória, na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor por cada um deles, pelos que continuam, pela nova geração. E a pandemia não tem freado o trabalho da nossa igreja. Eu quero deixar isso bem claro. Nós temos aí o trabalho com as crianças acontecendo aos sábados, acontecendo aos domingos. Temos os pequenos grupos se reunindo praticamente todos os dias online. Nós temos também as nossas reuniões de oração, a sala de oração online, às segundas, quartas e sextas-feiras. Nós temos os nossos cultos regulares sendo transmitidos pela internet. Tivemos no mês de maio, portanto, mês passado, um trabalho muito bonito envolvendo 2 lives para abençoar as famílias. Graças a Deus, porque a igreja tem caminhado, os nossos adolescentes estão se reunindo aos sábados à tarde também pelo sistema online e estão conversando, orando juntos, estudando a palavra. Os nossos jovens têm se reunido também para um bate-papo domingo depois do culto. Então, irmãos, a Igreja Presbiteriana do Mer é uma igreja que segue firme, segue operante para a glória de Cristo Jesus. E nós voltamos aqui ao nosso bom estudo das nossas quartas-feiras e fazendo essa caminhada gostosa no livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos começar nosso estudo com a palavra de oração. Sandra, seja bem-vinda. Simone Lamin, um beijo, querida, também. Vanessa, Paulo Ife, boa noite. O Paulo Ife Júnior, querido, que eu vi pequenininho, tá aí um homão abençoado. Ô, querido, Paulo Ife está dizendo aqui, minha avó falava que temos a igreja que frequentamos é a igreja do coração. No meu caso, esta é a minha igreja do coração. Verdade, Paulo. Seu pai, sua mãe, sua irmã, Flavinha, pessoas que estarão sempre no coração e na memória dos membros da igreja do MER, principalmente aqueles que vieram, né, desde aquelas primeiras levas, as primeiras safras, e família abençoada e abençoadora. E se eu falar muito aqui, eu vou me emocionar, porque a gente vai lembrar de coisas tão gostosas que vivemos há um tempo que não volta mais. Mas as consequências são boas, são eternas, e o Senhor é glorificado nisso tudo, tá, Paulinho? Queridos, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor para nos dar direção para esse estudo gostoso dessa noite? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela vida preciosa de cada um dos meus irmãos e estamos unidos agora para a partilha da tua palavra, para esse estudo dessa terceira viagem missionária do teu servo apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. E que o Senhor nos ensine através da vida deste homem, que foi um marco na propagação, na disseminação, na expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Um homem que tinha esse perfil de teólogo, mas tinha um coração pastoral. Ó Deus, que nós possamos essa noite caminhar juntos nesses próximos minutos, sermos edificados, o Senhor nos dê lições básicas para a vida. E guarda, Senhor, cada um desses meus irmãos, os que nos ouvem, os que nos veem, os que caminham com a gente no estudo e os que não puderam estar presentes a esse estudo. Sejam todos igualmente abençoados. Obrigado pela Igreja Presbiteriana do Meia, nossa igreja querida, igreja do coração, como disse o nosso irmão Paulo Ife Júnior. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então, nós vamos começar o nosso estudo e eu gostaria de iniciar dizendo para você que essa terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ela tem como ponto de partida, mais uma vez, a cidade de Antioquia. A primeira viagem missionária, Paulo sai de Antioquia da Síria, não da Psídia, haviam essas duas Antioquias, né? Síria e Psídia. Ele sai de Antioquia da Síria e retorna à Antioquia da Síria, porque era a igreja que havia enviado a ele e a Barnabé. Na segunda viagem missionária, a mesma coisa acontece. Ele sai de Antioquia e viaja com destino às cidades que ele ainda não havia, na Ásia Menor, visitado.
pontos de propagação do Evangelho. E depois, nessa terceira viagem, ele sai de novo de Antioquia, porque ele havia voltado para Antioquia para dar um relatório à igreja, e agora ele caminha rumo a mais uma viagem, a um destino maravilhoso. Se não fosse essa viagem de Paulo, essa terceira viagem, portanto, nós não teríamos a carta aos Efésios. Nós não teríamos um pedaço importante de Atos sendo relatado para a gente, principalmente no que diz respeito desde o capítulo 18 até o capítulo 21 de Atos. Portanto, nós não teríamos Atos 18, 19, 20 e 21, porque Atos 18, a partir do versículo 24, você pode conferir aí na sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia em mãos? Então veja comigo, acompanhe com o pastor. Atos 18, 24 é o pontapé inicial da viagem de Paulo. Tanto que nos diz assim o texto da palavra de Deus. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Você vê que o título epigrafado, logo acima do verso 24, é este: a terceira viagem missionária de Paulo. E por que essa relação com Apolo? Porque este homem, poderoso em palavras, eloquente, que era o Apolo, ele é o homem que vai percorrer a Acaia. Ele queria também realizar uma viagem missionária e ele vai se unir justamente ao apóstolo Paulo, inicialmente quando Paulo vai passar por Corinto, e lá então eles têm uma relação de amizade, eles se conhecem. E Paulo então ali começa efetivamente a engendrar planos para a sua terceira viagem missionária, até que ele vai se deslocar para Efésios. Isso fica muito mais claro a partir do versículo 8 desse capítulo 18 de Atos. E a viagem, ela vai terminar, essa terceira viagem, portanto, lá em Atos 21, 17. Acompanha comigo aí, abriu em Atos 21, 17. Por que ela termina em Atos 21, 17? Porque diz assim a narrativa do texto de Lucas, né? Atos foi escrito por Lucas. Diz assim o verso 17: Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Ou seja, esse é o momento em que Paulo ele não retorna para Antioquia, ele vai a Jerusalém. E de Jerusalém depois ele vai partir para a sua quarta e última viagem missionária. E aí Paulo depois, ao final, vai para o cadafalso, ou seja, vai ser morto, degolado, porque ele vai ser preso em Roma. Então, começa a terceira viagem em Atos 18, verso 24, e ela vai ser concluída em Atos 21, 17. Mas eu quero, no estudo dessa noite, focar em alguns detalhes sobre os fatos que queremos analisar dessa terceira viagem missionária de Paulo. Também eu gostaria aqui de estabelecer para os irmãos o perfil pessoal do apóstolo Paulo e também demonstrar o seu perfil ainda como um servo e como era o estilo de vida que Paulo havia adotado. E nessa terceira viagem missionária, nos parece que, por ele ter passado por uma primeira, segunda viagem, e agora nessa terceira viagem, Paulo é um homem mais amadurecido, no sentido não só das suas realizações pessoais, mas todas elas voltadas para glorificar a Cristo, ao qual ele é servo, do qual ele se tornou um escravo, como também do ponto de vista, viu, meus amados irmãos, como um pastor, um missionário. Ou seja, do ponto de vista ministerial, Paulo vai demonstrar assim uma maturidade muito mais refinada nesse tempo. Então, nesse nosso estudo do livro de Atos, especificamente sobre essa terceira viagem, nós vamos ver o segredo do sucesso
dos primeiros crentes que vão sendo alcançados pela pregação do Evangelho através de Paulo. Nós vamos ver que a cultura pessoal de Paulo, no seu afã, no seu zelo da pregação, da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, demonstra as suas boas obras que estão centralizadas na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para dizer que o sucesso de Paulo também residiu, sobretudo, na sua vida aprovada e provada pelo Espírito Santo. Porque Paulo, ele vai agir de forma portentosa, maravilhosa, principalmente agora nessa terceira viagem missionária, que nós já começamos a conversar sobre ela, porque ele vai fazer da obra de Cristo, da consumação da obra substitutiva, vicária de Cristo, portanto, na cruz, aplicada em sua vida, ele vai fazer com que a sua consciência ela esteja completamente aliada ao mistério da redenção, da salvação de Cristo que agora operava nele. Então é muito importante a gente entender o seguinte, e isso a gente deve tirar como lição para a nossa vida, analisando todo o esforço, todo o empenho, toda a devoção, todo o amor de Paulo à obra de Cristo. Se eu e você pretendemos ser eficientes neste mundo pós-moderno, o que é um mundo pós-moderno? É um mundo líquido, uma sociedade líquida. O conceito de pós-modernidade é um conceito filosófico, mas que ele é uma realidade nos dias atuais. Nós vivemos num mundo relativista, onde os absolutos eles estão sendo desconstruídos. Nós vemos isso de uma forma clara, e eu poderia citar aqui a você como exemplo, a família. Hoje, o conceito de família, hoje, a família tradicional, ela tem sido desconstruída. Eu estou dando isso apenas como exemplo, entre outros muitos que eu poderia dar, relacionados a outros segmentos da nossa vida e da própria sociedade. Mas eu quero dizer a você nessa noite que nós precisamos orar, orar mais, dependermos mais de Deus, assim como Paulo fez. Nós precisamos parar de tratar as coisas de Deus e a relação com o Espírito Santo como algo trivial, como algo relativo, como algo com pouca importância. O nosso relacionamento com as coisas de Deus não podem ser superficiais, e Paulo vai mostrar que o segredo do êxito, do sucesso dele em cada viagem missionária que, portanto, ele realizava, meu querido irmão, minha querida irmã, esse sucesso se dava justamente por essa busca intensa da dependência que ele queria ter do Senhor, porque ele procurava, viu, queridos, estabelecer uma perspectiva totalmente de vida ligada à vontade do Senhor. Ah, quando a gente passa a analisar, por exemplo, os fatos aqui narrados nesse capítulo 18, 19, 20, 21, que vão retratar essa terceira viagem missionária de Paulo, eu contabilizei aqui, nessa terceira viagem missionária, 351 versículos que narram essa viagem e que revelam para a gente como Paulo permaneceu em Éfeso por 2 anos, firme, inabalável, mesmo diante das ameaças, irmãos. 351 versículos apontando a fidelidade de Paulo na sua caminhada. E Paulo foi perseguido, né, por várias autoridades, muitas autoridades locais, e essas autoridades locais tentaram fazer com que Paulo não consolidasse o seu trabalho. Mas Deus realizou milagres extraordinários através dele. Ele foi perseguido por tanta gente, mas ele, com ousadia, ele defendeu e testemunhou do Evangelho da graça de Deus diante de todas essas pessoas. É lógico que quando ele vai retornar a Jerusalém, ele vai ser preso e vai ficar na prisão por exatos 2 anos, né? Um tempo bem significativo.
E aí, Paulo finalmente ele vai apelar a César e ele aí vai ser enviado para Roma para ser julgado, porque ele tinha o direito de fazer essa apelação por ele ter cidadania romana. Ele era judeu, você sabe disso tão bem quanto eu, mas ele, por desfrutar desse privilégio, ele podia, né? Tanto que lá em Está aqui, ó, Efésios 4:1 diz que Paulo estava preso em Roma, mas seu ministério seguia em plena atividade, ou seja, mesmo algemado, ele não deixava de realizar a obra de Deus, ele pregava a palavra de Deus com toda a liberdade da sua consciência, embora o seu corpo físico, queridos, pudesse estar preso. Na verdade, o que eu acho lindo e a gente aprende, né, nessa trajetória de Paulo como missionário, como obreiro do Senhor, é que ele não estava preso, algemado a César, mas ele era, na verdade, prisioneiro de Cristo. Quer ver uma coisa? Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, em Efésios 4:1. Olha o que é que nos diz a palavra do Senhor em Efésios 4:1, aonde Paulo dá testemunho exatamente sobre isso que eu acabo de lembrar aos irmãos. Efésios 4, versículo 1 diz assim: olha o que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados. Ou seja, Paulo está dizendo que ele de fato é prisioneiro de Cristo, mas ele não é um prisioneiro, não é um escravo, não é alguém que vai prestar obediência a este mundo, às autoridades que governavam a época. Lógico que ele procurava andar dentro da lei, ele conhecia muito bem a lei, viu, irmãos? Mas a questão toda é que quando essa lei ela era contradizente à lei do Senhor, então ele priorizava a lei do Senhor. Nós vamos fazer algumas conexões ainda aqui rápidas, de Atos e Efésios, esses dois livros se conectam, porque essa terceira viagem de Paulo ela está sendo realizada na maior parte do tempo, nessa cronologia de tempo, justamente em Éfeso. Então, é o que eu disse há pouco, né? Se a viagem, essa terceira viagem missionária de Paulo não tivesse ocorrido, nós não teríamos, por exemplo, essa epístola, né? A epístola de Paulo aos Efésios. Então, Paulo, ele foi esse instrumento, né, escolhido por Deus, o apóstolo entre os gentios, porque a sua característica era mais atuar junto àqueles que não eram judeus. Você vai lembrar que Pedro ele tinha um ministério, uma ação, né, de sua vocação ministerial na proclamação do evangelho, mais junto dos judeus. Paulo era justamente ao contrário, mais junto aos gentios, aqueles, portanto, que não eram judeus. Agora, é interessante que quando a gente olha para as páginas do livro de Atos, você vai ver que os primeiros 12 capítulos de Atos vão estar muito centralizados na pessoa de Pedro, né? Mas os outros, o restante praticamente de Atos dos Apóstolos, vai ser centrado na pessoa do apóstolo Paulo. Então, essa carreira de vitória, né, de lutas, é claro, de sofrimento de Paulo, mas de grandes vitórias, ela traz para a gente uma forma de nos inspirarmos a entender que, por mais que seja desafiador viver para Deus, existe a recompensa, existe uma manifestação graciosa de Deus em meio a tudo isso. E o que eu queria destacar é que Paulo ele tinha um perfil como pessoa que eu achei algumas curiosidades, né? Estudando esse trecho que me saltaram aos olhos, que eu queria partilhar com vocês. Primeiro, é que o nome Paulo, não sei se você sabia, mas ele tem um significado. E o significado do nome Paulo é pequeno. Olha que coisa muito interessante, né? Pequeno. Paulo era judeu,
natural de Tarso, né, que ficava na Cilícia. Isso está lá para você em Atos 21, 39. Você pode anotar aí depois, conferir Atos 21, 39. Agora, não há, viu, irmãos, referência alguma quanto à data do seu nascimento. A gente pode tentar estabelecer um marco em relação a essa questão com a morte de Estevão, porque lá em Atos 7:58 ele foi apresentado como um jovem. Diz lá em Atos 7:58 que um jovem Saulo, né, era o nome anterior dele, jovem Saulo consentia com a morte de Estevão. Tanto é que as vestimentas, né, de Estevão foram lançadas aos pés desse jovem Saulo. Então ele era bem novinho. Para você determinar, chamar, né, um judeu de jovem àquela época, ele teria que ter entre 25 a 30 anos de idade. Então ele era bem jovem, sim. Então essa referência indica que ele nasceu provavelmente na primeira década do século I, né? Ou seja, na primeira década do período em que se instala, né, o Annus Dominis, né, a era cristã. Agora, o que nós podemos afirmar a vocês, irmãos, e aí existem relatos, né, por parte dos historiadores contemporâneos àquela época, que quando criança o pequeno Saulo, né, ainda não Paulo, o Saulo ele sai de Tarso para estudar em Jerusalém, sob orientação de um dos maiores rabinos daquela época, que era Gamaliel, que era altamente respeitado como mestre, né? Isso está lá em Atos 22, 3, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. Atos 22, 3. Ah, sim, está aqui. Veja comigo Atos 22, 3, porque Paulo, quando vai apresentar a sua defesa ao final dessa terceira viagem missionária, quando ele é preso, né, ele vai começar a se defender. E aí, aliás, no início da sua quarta viagem missionária, ele vai apresentar a sua defesa. E aí ele diz assim no versículo de número 3 de Atos 22: Eu sou judeu, ó, nasci em Tarso da Cilícia, mas me criei nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Então, quando Paulo, diante de Festus, vai apresentar sua defesa, ele apresenta, você percebeu isso? Um pequeno currículo da sua vida, traçando aqui para a gente o seu perfil. Então, Saulo, ele era uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa muito articulada, ele trabalhava como fabricante de tendas e, segundo historiadores e biógrafos sobre a vida de Paulo, Paulo ele estava longe de impressionar, né? Fisicamente falando. A aparência de Paulo estava muito longe de ser uma aparência, né, que chamasse atenção. Então, referências históricas, por exemplo, viu, queridos, trazem para a gente a informação de que Paulo, inclusive, era de baixa estatura. Eu não sei se isso tem a ver com o nome dele, né? Mas ele era, inclusive, calvo, de pernas arcadas, e historiadores à época contam que ele tinha os olhos muito próximos um ao outro, então provavelmente fosse até um pouco vesgo, né? O nariz dele era um tanto curvo. Então era um indivíduo, sim, que não era, vamos dizer assim, numa escala de beleza, né? Alguém bonito, não. Mas era um indivíduo intensamente religioso, porque desde a sua juventude ele frequentava regularmente a sinagoga. E ele gozou, desfrutou do privilégio, né? Nós podemos ver isso ao longo dos estudos sobre a vida de Paulo, tanto em suas epístolas, como também aqui em Atos dos Apóstolos, de que ele desfrutava realmente do respeito das pessoas mais religiosas da época, os líderes mais religiosos. Quando eu digo os mais religiosos, dentro da tradição da cultura religiosa judaica, né? Ele tinha, segundo o próprio livro de Atos, se não me falha a memória, aqui no capítulo 23, né? Eu acho que é o capítulo 23, verso
16, diz aqui que ele tinha uma irmã e um sobrinho que viviam em Jerusalém. Olha aqui, ó, capítulo 23, verso 16. Diz assim, ó: Mas o filho da irmã de Paulo, ok? Tendo ouvido a trama, foi, entrou na fortaleza de tudo e avisou a Paulo. O filho da irmã de Paulo, capítulo 23, verso 16. Então, se você não sabia, essa é uma outra curiosidade. Paulo, ele tinha uma irmã e tinha um sobrinho. Então, é interessante, isso aí é um aspecto da vida familiar do apóstolo, e isso está relatado aqui para a gente em Atos. Agora, sobre a vida conjugal de Paulo, existem, na verdade, irmãos, duas fortes teorias, né? Considerando o fato de que ele, em seus escritos, demonstra um bom conhecimento acerca do casamento, muito provavelmente ele não seria solteiro, né? Quando você vê lá em Efésios, no capítulo 5, depois você vai olhar lá na na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele vai falar sobre essa questão que envolve, né, os deveres do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, né? Esse interrelacionamento conjugal. Então, uma das teorias é de que Paulo tinha esse conhecimento e falava com muita, ah, vamos dizer assim, propriedade sobre casamento, sobre relacionamento familiar, porque muito provavelmente ele já tinha uma família. Uma outra teoria é de que ele teria essa família, teria sido casado e poderia ter ficado viúvo, ou por questões até ministeriais e em consentimento, né, mútuo, quer dizer, um consenso entre ele e a sua esposa, ele poderia ter a deixado para se dedicar integralmente ao ministério. Mas isso que eu estou expondo aos irmãos sobre esse perfil pessoal de Paulo, viu, queridos? São ilações, são, vamos dizer assim, conjecturas. Eu não posso dizer que com exatidão ele tenha sido casado, né? Existe até aquela teoria de que para ser membro, né, do Sinédrio, ter que frequentar uma sinagoga, tinha que ser casado. Então, isso são ilações. O que a gente pode afirmar com toda certeza, isso está registrado aqui para a gente, nós vimos isso agora há pouco, aqui em Atos, capítulo 23, verso 16, é que Paulo tinha uma irmã e tinha um sobrinho, ok? Agora, vamos pensar aqui um pouquinho sobre o perfil como servo de Paulo. Essa terceira viagem missionária, viu, queridos, ela é rica em relatos acerca do caráter de Paulo. Por isso é que eu estou destacando aqui esse perfil pessoal de Paulo, destacando aqui esse perfil também agora como servo, como ministro de Cristo que é Paulo, porque essa terceira viagem é muito rica nesses detalhes, né? Então, como servo de Deus, essa terceira viagem vai assim a fazer aflorar para nós características muito belas, muito bonitas de Paulo exercendo o seu ministério a serviço tanto do Senhor como também a serviço da Igreja do Senhor. É interessante que teve um advogado do governo romano chamado Tértulo, né? E aqui o texto bíblico fala sobre ele. Esse Tértulo, diante de Félix, quando Paulo vai fazer aquela. Félix era o governador, né? E Paulo vai fazer a sua defesa. Ao defender os seus interesses religiosos, esse Tértulo, que era frequentador de sinagoga, né? E não aceitava de jeito nenhum os cristãos, ele vai conspirar contra Paulo, irmãos, de uma tal forma, e aí você vê o estilo e o perfil de um servo de Cristo, quando Paulo ele é caluniado por Tértulo, e Tértulo vai dizer que Paulo ele era uma espécie de peste, ele era uma praga. Isso está para a gente, abra aí comigo em Atos 24, está abrindo aí? Atos 24, versículo 5. Olha só.
O que está acontecendo aqui nesse capítulo 24? Ananias e Tértulo, que eram membros, né, da sinagoga, eram sacerdotes, né, eram pessoas vultuosas dentro do sistema religioso judaico da época, eles vão levantar um ataque contra Paulo. E aí, Paulo está diante do governador, de Félix. E esses dois homens vão ofender a Paulo, eles vão caluniar a Paulo. E diz aqui, ó, o versículo 2 em diante, eu vou ler do 2 ao 5 para vocês, diz assim: sendo chamado este, passou o Tértulo a acusá-lo, né? Paulo foi chamado à presença do governador, e aí o Tértulo e o Ananias começam a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, quer dizer, eles vão puxando, né? Vão ali trazendo palavras para ir adocicando, para ir mexendo com o ego do imperador, do governador, né? Vão bajulando o máximo possível o governador e chegam no verso 13 e diz assim: sempre por toda parte isto é conhecido com gratidão. Que nada, a gente vai estudando a história, vai vendo que o povo judeu não era tão grato assim, lógico, estava dominado, a gratidão era uma gratidão apenas coberta, recheada de uma máscara, de uma falsidade, né? Para poder ficar tudo bem. Entretanto, diz o verso 4, para não te deter por longo tempo, né? Que as audiências com os governadores eram muito rápidas, né? Rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Aí olha o que, é que ele diz agora no verso 5. Olha o que é que o Tértulo diz. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste. Paulo está sendo chamado, acusado, caluniado de uma peste. Eu vou dizer por que isso é sério, por que isso é grave. E promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Os judeus, os judeus, eles diziam que os cristãos faziam parte de uma seita, sectos, né? De algo que separava, que dividia. E essa seita era a seita dos nazarenos, seguidores de Jesus de Nazaré. Mas quando você, naquele tempo, chamava alguém de uma peste, ou alguém que fosse como uma peste, você está dizendo o seguinte: essa pessoa é propagadora de doença. Mas a doença aqui não é a doença que patologiza, que adoece o corpo. Ele está falando de uma doença que traz para o extrato social, vai se capilarizando na sociedade, destrói toda a sociedade, não só culturalmente, mas religiosamente e até política e economicamente. Esse era o conceito, àquela época, de denominar ou de designar a palavra peste para uma pessoa. Ou seja, essa pessoa era de uma ameaça total. Para nós, hoje em dia, se alguém chama assim, fulano, tu é uma peste, né? Na minha infância eu tinha um tio que já faleceu, assim, vocês são os pestinhas, né? Não tinha essas implicações todas. Isso não me traumatizou. Mas você chamar alguém de peste, ainda mais diante de uma autoridade, que era o governador, que era o Félix, né? Isso era como você dissesse, olha, mata esse cara, destrói esse cara aí, porque esse cara está disseminando entre nós conceitos que vão causar grandes, sérios transtornos para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Então, a gente vê que esse advogado, né, o Tértulo, ele é de uma crueldade tremenda. Mas graças a Deus que Paulo foi escolhido como instrumento do Senhor. Ele era uma bênção, era um homem disposto a levar a paz de Cristo aos corações, né? Então, nós podemos destacar, viu, meus irmãos, as seguintes áreas que definem bem o perfil de servo do apóstolo Paulo. Primeira área, primeira coisa, Paulo era de fato um homem de oração, íntimo, mas muito íntimo de Deus. E
era tão íntimo de Deus que até os espíritos malignos reconheciam isso. Vamos olhar lá Atos 19:15. Abre aí comigo Atos 19:15. Atos 19:15, aquele episódio, né? Paulo está ensinando na escola de Tirano, ele institui essa escola lá em Éfeso, nessa terceira viagem missionária, e aí Deus usa Paulo, né, com poder. Paulo fazia milagres extraordinários, curando enfermos. Está ali a partir do versículo 11 de Atos 19. E aí, em Atos 19:15, olha o que relata aqui o evangelista Lucas. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Por quê? Porque ele está dizendo isso para aqueles 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era um sumo sacerdote. Está no versículo 14. Ele está falando isso para aqueles homens, dizendo: Olha, eu conheço Paulo, Paulo é servo de Jesus, mas vocês, eu não conheço. E diz o texto aqui que eles tomaram uma surra, aquele espírito maligno foi sobre eles, né? Está aqui no versículo 16, e aí deu uma surra, ferindo aqueles homens que se passavam por curandeiros, se passavam por profetas em nome de Deus, foram envergonhados, mas Paulo não. Paulo era reconhecido. Então, Paulo não era uma peste, como dizia o Tértulo, né? Paulo ele tinha uma consciência completamente submissa, subordinada ao Senhor. E ele tinha a consciência de que a igreja pertence a Deus. Você pode ver isso comigo, por exemplo, em Atos capítulo 20. Veja comigo aí em Atos 20, verso 28. Atos 20, verso 28, diz assim, ó. E Paulo estava em Mileto, falando aos presbíteros, né? Para a igreja lá de Éfeso. Ele diz assim, ó, veja comigo o verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Percebe a consciência de Paulo? Paulo era um pastor de ovelhas. E ele estava instruindo aos presbíteros que esses presbíteros ali de Éfeso tivessem essa mesma consciência que ele tinha. Ele teve essa consciência, né, irmãos, desde o dia que ele teve aquele encontro sobrenatural com Jesus no caminho para a cidade, para a cidade de Damasco, né? E ele confiava em tudo que Deus lhe falava. Ele era um homem humilde diante de todas as provações. Tanto que, aqui mesmo, em Atos 20, 19, veja comigo aí, olha, Atos 20, 19. Diz o texto: servindo ao Senhor com toda a humildade. Olha, lágrimas, provações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Quando Paulo está lá de Mileto, né, mandando a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, que ele vai dar essas orientações àqueles irmãos que ele tanto amava, ele vai falar, olha, que ele serviu ao Senhor com toda a humildade e com sofrimento, porque o texto fala de lágrimas, de provações. Então, ele era um obreiro incansável. Esse homem era sensível à voz do Espírito e ele tinha plena consciência de que aquilo que ele não realizava segundo as suas próprias ambições, seus próprios projetos de vida. Ele o fazia porque ele sabia que quem dirigia, quem conduzia a sua vida, quem o inspirava a amar tanto a igreja de Cristo como ao Cristo da igreja, era o Senhor, seu Deus, o nosso Deus, né? E ele era aquele obreiro que demonstrava empatia por situações que outros irmãos também em Cristo viviam. Se você olhar comigo, por exemplo, o capítulo 20, versículo 31, diz assim, olha, portanto, Paulo dizendo, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de ademoestar com lágrimas a cada um. A palavra ademoestar aqui não é dando bronca,
Paulo, ele está dando orientações. Então, diz o texto sagrado que ele, por 3 anos em que esteve em Éfeso, ensinando inclusive na escola de Tirano, ele noite e dia orientava, encorajava aqueles irmãos a não desistirem, continuarem firmes amando a Cristo, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, sendo sal, sendo luz. Olha só que empatia, que sentimento maravilhoso de Paulo. Um servo disposto, então, a gente percebe no texto, a dar a sua própria vida pela obra do Senhor. E é interessante, né, que Paulo, irmãos, ele não se utilizava de meios ilícitos para ajeitar as coisas, né? Ele era um homem focado na salvação de almas. Ele era um homem que realizava e realizou grandes feitos, grandes milagres, né? Mas tudo isso sem se autolocupletar, ou seja, sem tirar proveito algum. Esse estilo de servo de Paulo é que me chama muita atenção e eu partilho isso com os irmãos para que a gente também possa agregar, não é? Esses valores de Paulo enquanto servo para a nossa própria vida. Porque mais do que qualquer mudança cultural ou religiosa, o encontro com Jesus lá naquele dia na estrada de Damasco mudou radicalmente a vida de Paulo. E a gente vê que tanto os escritos de Lucas relatando a vida de Paulo, como os próprios escritos de Paulo, que estão para a gente em suas epístolas, na verdade, 13 epístolas que ele escreveu, atestam para nós que Paulo ele gravou a sua personalidade na história de um modo indelével, de um modo inconfundível. As suas cartas, irmãos, hoje, as cartas de Paulo, para você ter uma ideia, é a nossa fonte principal de informação, não só sobre a sua própria vida, sobre a sua própria obra, como também, viu, queridos, apontando para a gente ensinos teológicos, doutrinários, muito práticos, que você não vai encontrar com tanto refino em outras epístolas como você encontra nas epístolas dele. Nós não estamos aqui de forma alguma, entenda bem, viu, querido? Desfazendo das epístolas de Pedro, de João, nós estamos aqui desfazendo da epístola de Tiago, de Judas, de forma alguma. Eu apenas estou colocando para vocês que realmente não houve, tá? Isso aí não sou eu que estou afirmando, isso são os eruditos, os mestres e doutores de Novo Testamento. Se você pegar comentários bíblicos escritos por autores sérios, gabaritados, vocês vão verificar que, de forma muito assertiva, todos eles vão colocar Paulo num patamar muito elevado, como aquele que, de fato, sistematizou, organizou o pensamento cristão de uma forma muito concisa, muito profunda. Tanto que, me permita abrir aqui e fechar rapidamente esse parênteses, chamar a sua atenção para a carta de Paulo aos Romanos, que, segundo os grandes eruditos da Bíblia, é o maior tratado teológico que existe. 16 capítulos de uma única epístola, que vai falar para a gente sobre eleição, sobre predestinação, sobre criação, sobre providência, vai falar sobre redenção. E aí tem outros detalhes que falam sobre doutrinas que são o colorário, né? Como justificação pela fé. E por aí afora vai. Em Romanos, você encontra temas teológicos com uma profundidade que você não vê em nenhum outro canto das Escrituras.
Então, nós vamos ver que as cartas de Paulo, elas, para nós, representam, vamos dizer assim, o coração da argumentação teológica das Escrituras. Agora, o Paulo de Atos, que é relatado para a gente aqui por Lucas, é um Paulo histórico, como foi visto e descrito pelo próprio narrador, pelo próprio Lucas. Mas nós aí vamos conseguir, né? Eu apontei aqui para a gente algumas características de um homem que, de fato, ele evidenciava o bom aroma de Cristo. Lembra do que ele escreve lá na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 15? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos abrir lá a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver aqui comigo? Deixa eu botar aqui o óculos para ver melhor, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Diz assim o texto: Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Você percebe que Paulo, na verdade, ele está falando, trazendo a palavra de consolo à igreja dos Coríntios, mas ele está falando de uma realidade que ele mesmo vivia. Né? Por que que ele usa essa expressão? Por que que nós somos o bom aroma? E existe um aroma que não é bom, um aroma fétido, né? Que não cheira bem. Porque Paulo está dizendo que os cristãos daquele tempo, como ele, eram levados para serem sacrificados nas arenas. E não sei se você sabia, mas aquelas arenas onde cristãos eram sacrificados ficavam banhadas de sangue. E o sangue encharcava a areia, o solo, né? Que era arenoso. E o cheiro de dentro da arena era muito ruim. Era um cheiro muito fedido, ok? Então, quando os cristãos entravam, eles entravam para morrer louvando, cantando, exaltando o nome do Senhor. E esse cantar, esse exaltar o nome de Deus em meio àquele cheiro, né, de morte, porque era o sangue apodrecido dentro das arenas, né, que prevalecia, Paulo dizia que ele, como aqueles que eram do Senhor, eles eram um aroma de vida. Para os que se perdem, ou seja, para aqueles que eram salvos, que aplaudiam, né, a morte dos cristãos nas arenas, sendo ali sacrificados, devorados pelas bestas feras, enfim, esses tinham um cheiro, né, de morte. Mas para eles, cristãos, às narinas do Senhor, ao nariz, né, do Senhor, era cheiro de vida, porque eles eram levados para a morte e Paulo estava todos os dias correndo esse mesmo risco, tanto que ao final ele é degolado, né? Paulo só não pôde ser lançado às feras numa arena e nem ser crucificado como um criminoso, porque ele tinha como salvo-conduto para esse fim ser cidadão romano. Então, o cidadão romano não poderia ser crucificado e nem ser lançado às feras. Ele tinha que ser degolado. E Paulo foi, portanto, degolado. Mas esse bom perfume ele tinha consciência, por quê? Porque ele era um servo de Cristo. Então, ele se colocou nas mãos do Senhor, colocou a sua família, colocou a sua cultura, era um homem inteligentíssimo, colocou os seus títulos, colocou a sua influência social, ele colocou nas mãos do Senhor a sua profissão, né? A sua eloquência, a sua capacidade, mas o seu maior desejo sempre foi o encontro com Jesus. Seu maior tesouro passou a ser o cumprimento da vontade de Deus. E nessa terceira viagem missionária,
ele demonstra isso fixando, né, a sua vida durante cerca de 3 anos ali naquela cidade de Éfeso, ministrando a palavra, como ele nunca havia feito antes, pastoreando pessoas, como ele nunca pastoreou com tanta avidez, com tanto coração. Eu diria a você, meu querido irmão, que embora todos os cristãos queiram ser conhecidos, né? Acho que todos nós, né? Como servos humildes, principalmente no círculo de nossas lideranças, porque deixa eu dizer uma coisa a você. Paulo, ele é um exemplo de um servo, de um líder servo. Ele liderava, mas com a sua liderança ele servia. Com a sua liderança, ele demonstrava amor, demonstrava respeito por aquelas pessoas que estavam debaixo da sua liderança. O verdadeiro teste, digamos assim, de um servo, e Paulo foi testado várias vezes, é a reação que ele demonstra quando ele é tratado, né? Tratado como tal. Então, a gente precisa entender que na nossa jornada como servos de Cristo e servindo a igreja, nós não podemos pensar além disso. Nós temos que ter a humildade de muitas vezes até abrir mão, né, dos nossos próprios sonhos e precisamos enxergar, viu, queridos, com muita sensibilidade os sonhos de Deus, porque aquele que é servo, e Paulo nos mostra isso, eu e você que somos chamados a servir uns aos outros, servir a igreja, nós devemos estar dispostos a sofrer por amor ao Evangelho e também por amor à Igreja de Cristo, né? Me lembrei agora de Colossenses capítulo 1, versículo 24, se não me falha a memória. Abra comigo aí em Colossenses. Colossenses 1, 24. Olha o que é que Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, ó: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, ou seja, eu me alegro por sofrer por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, não do meu corpo. Ele está dizendo do seu corpo, do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Ele arremata aqui dizendo a igreja. Então, a missão de Paulo, o ministério de Paulo, ele estava jungido, estava ligado radicalmente a esse amor que ele tinha pela igreja de Cristo. Tanto que ele vai dizer, né, no final da sua caminhada, quando está indo para o cadafalso romano para ser degolado, ele vai declarar: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Eu queria concluir o nosso estudo dessa noite fazendo a você, viu, com muito carinho, com muito respeito, 3 indagações. Você responda aí com você, né? Quais os interesses da Igreja de Cristo? Quais interesses da Igreja de Cristo que tem confrontado na sociedade atual? Até que ponto eu e você estamos dispostos a abrir mão dos planos, nossos planos pessoais, para atender o chamado de Deus na nossa vida? Nós vimos em Atos 20, 19, não foi? Que Paulo afirmou que servia ao Senhor com lágrimas, com lágrimas. Serviu a igreja, muitas vezes em meio ao sofrimento, intercedendo pelos irmãos, ali orando pelos irmãos, com lágrimas. Será que nós temos chorado pelas calamidades que nos cercam? Será que, assim como Paulo, temos chorado, nossas lágrimas têm rolado porque nós estamos preocupados com os outros? Porque tomamos conhecimento de pessoas que estão sofrendo, e não somente sofrendo por uma enfermidade, mas sofrendo na alma, porque estão em luta, estão em desatino, casais que já não se
reconhecem como marido e mulher. Pessoas que estão desistindo do casamento, um cônjuge desistindo do outro. Eu soube recentemente aqui no meu condomínio de um casal que entrou em crise no seu casamento e praticamente estão se separando, ou já estão separados. De filhos que saíram de casa, se irritaram com seus pais. Isso tem que nos fazer sentir, chorar, clamarmos a Deus. Situação calamitosa em que passa o país, mentiras e mais mentiras de um lado e de outro, superfaturamento, brigas e mais brigas, ideologizando politicamente uma doença, a Covid-19. Pessoas que estão aproveitando esse momento, isso é de fazer chorar, o momento que o país está atravessando, para fazer o seu palanque político, pré-campanha para as eleições que estão para chegar. Pessoas, como eu vi hoje, tive que ir à rua para ver preço de um aquecedor que deu problema aqui em casa. E ver pessoas na sarjeta, mendigos, sem máscara de proteção, seres humanos que andam como mortos-vivos, zumbis. É o nosso Walking Dead, versão tupiniquim. Hã? Temos chorado pelas calamidades que estão cercando a gente? Temos pedido ao Senhor para nos fazer como Paulo? Queridos, eu deixo com vocês essas questões. Peço a vocês que orem para que no meio de toda essa situação que nós estamos vivendo, todos nós, né? Todos nós, isso afeta a todos, né? Nós possamos ter esse espírito de obreiros cristãos, de servos do Senhor, que estão dispostos a não se deixar intimidar pelo pecado, pelo mundo, pelo inimigo, mas nós estarmos firmes com Cristo, reproduzindo o bom evangelho que foi pregado em Paulo e essa terceira viagem missionária. Quanta coisa boa ele fez, né? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer ou trazer uma palavra que corrobore com o estudo bíblico dessa noite, fico muito à vontade, tá? Presbítero Celso, meu querido, estamos juntos. Obrigado aí por conduzir a reunião de oração hoje à tarde. Eu vi que você mandou uma mensagem, mas não tive tempo ainda nem de olhar lá no WhatsApp, correria grande, mas Deus te abençoe, meu irmão. Irmã Ruth, Vânia, minha irmã, Deus te abençoe. Dalvinha, Deus te abençoe, querida. Dalva é a querida ovelha lá da igreja do Grajaú. Ricardo, Deus te abençoe. Ricardo Duarte, querido. Manelma, Regina, Deus te abençoe. Lucas, estamos juntos, Lucas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vou esperar mais um minutinho, ver se alguém está escrevendo aqui alguma pergunta. Mas enquanto alguém provavelmente, possivelmente possa estar escrevendo alguma pergunta, fazendo algum comentário, eu gostaria de lembrar aos irmãos que sexta-feira, depois de amanhã, às 8 horas da manhã, nós temos a nossa reunião de oração virtual, tá? Para você entrar, é só você entrar em contato lá com a secretaria da igreja através do número da igreja, né, que é também o WhatsApp, e aí vão passar para você o link e você pode entrar na sala de oração e participar com a gente, tá bom? Isso mesmo, Penha. Temos que clamar por misericórdia.
Obrigado, Celcinho. Deus te abençoe também, meu irmão. Bom, eu creio que, como não há ninguém para fazer perguntas, nós vamos encerrar o nosso estudo bíblico e eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença conosco, cada irmão querido que eu já citei aqui, que já mandaram boa noite, um carinho para todo mundo. Eu quero rogar ao Senhor que te dê uma noite de paz, um restinho de noite muito especial, com saúde, guardado por Deus, viu? Tome os cuidados necessários para manter a sua saúde em dia, permaneça em casa, né? Só saia se houver uma necessidade extrema. O pessoal que faz parte do grupo de risco aí, se cuide, né? É muito importante a gente manter a saúde nesse momento. Hoje eu recebi a notícia há pouco, né, antes do estudo, da perda de uma ovelha, não digo ex-ovelha, né? Porque para pastor não existe ex-ovelha, de uma ovelha querida lá da igreja presbiteriana do Cônego, igreja que eu pastoreei lá em Nova Friburgo, e nos deixou também por conta da Covid-19. E depois eu ainda vou fazer contato com a família para orar e consolá-los, né? Então vamos nos cuidar, tá bom, gente? Vamos orar então? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui embaixo. Ok, Luiz Ângelo, obrigado, querido. Deus te abençoe, nosso seminarista e diácono amado. Vamos orar? Senhor, nós estamos concluindo esse estudo da tua palavra, juntamente com os nossos irmãos queridos que podem nos assistir nesse momento. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um, sobre seus lares, suas famílias. Que o Senhor continue sustentando, Senhor, os teus filhos e filhas, não só os livrando do mal de uma doença, mas do mal do pecado, de pecarem contra o Senhor. Ó Pai, de tudo aquilo também que possa ser o mal moral, alguma tentativa externa de alguém tentar prejudicar os teus filhos também, seja desfeita em nome de Jesus. Que o Senhor anule pelo poder do nome de Jesus, toda tentativa, toda ingerência de prejuízo contra os teus filhos e filhas. Senhor, que a tua paz prevaleça no coração dos teus servos, que a alegria do Senhor seja marcante na vida de cada um deles, que o Senhor encoraje o coração dos teus filhos para os próximos dias, meses e anos que virão, porque nós sabemos que todo esse momento pandêmico vai passar. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, é o Senhor quem governa o universo. Portanto, o Senhor não haveria de governar a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos esta segurança em nome do nosso Cristo, do nosso Salvador amado. Muito obrigado a Deus, porque nós temos o Senhor, o nosso único Deus, a quem podemos recorrer, a quem podemos buscar e a quem podemos confiar a nossa existência. Ó Pai, agora eu rogo para que a graça maravilhosa de Jesus, o grande, incomparável amor de Deus, nosso Pai, o poder, o consolo, as virtudes do Espírito Santo através dos dons concedidos à igreja, do fruto que está atribuído a nós pelo Espírito Santo, permaneça na tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, sobre a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, não somente hoje, mas até o dia maravilhoso na volta do Cordeiro de Deus. Aí já não existirá mais pandemia, nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de angústia, de sofrimento. Quantos nossos amados irmãos já se foram, subiram para Canaã celestial, para Nova Jerusalém, estão desfrutando dessa paz maravilhosa. Nós que estamos aqui, que estejamos levantando bem alto o pendão do Evangelho e vamos viver esse Evangelho, ou até Jesus voltar, ou até nós nos desligarmos dessa terra e irmos ao seu encontro. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Obrigado por estar conosco. Um beijo carinhoso. Fiquem na paz e se cuidem.
Tá bom? Amo vocês. Deus os abençoe.